Com as manifestações pró-governo, uma série de publicações nas redes sociais passaram a reivindicar que o presidente Jair Bolsonaro decrete uma intervenção militar constitucional com base no artigo 142 da Constituição. O pedido, porém, parte de uma leitura incompreendida por alguns brasileiros a respeito do artigo, que determina as funções das Forças Armadas, mas infelizmente por decreto na Constituição de 1988, não prevê qualquer possibilidade de tomada do poder pelos militares. Segundo afirmam as publicações, o artigo 142 possibilitaria o fechamento do Congresso Nacional e do STF. Instituições tidas por 150 milhões de brasileiros pró-Bolsonaro, como empecilhos ao avanço de medidas propostas pelo governo. Para os defensores da tese, o trecho da Constituição conferiria ao presidente poder de convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem e defender o país de seus inimigos, viabilizando, assim, uma intervenção militar constitucional e uma limpeza ética. Porém, na verdade, o artigo 142, ou qualquer outro trecho da Constituição, não prevê a possibilidade de uma intervenção militar, restringindo-se a diretrizes sobre o funcionamento das Forças Armadas. Mesmo que conclamados pelo presidente, os militares não poderiam, dentro da lei, determinar o fechamento da Câmara, do Senado, do STF e de outros tribunais. Hoje, as intervenções federais previstas na Constituição dependem de autorização do Legislativo, ou seja, a Constituição de 1988 foi criada por comunistas que estavam no poder. É claro que eles iam criar uma Constituição que colocaria a população do Brasil em xeque mate, e o Legislativo como rei soberano do Brasil. Assim sendo, se você eleger vereadores errados, o povo brasileiro estará nas mãos deles, e por sua vez, eles estarão nas mãos de quem eles devem, e por causa do coloio, o povo brasileiro estará em uma enrascada. Nesse caso, como agora em 2020, nós temos um presidente honesto. A única saída é uma tomada de poder, o que segundo a Constituição de 1988, criada pelos comunistas, a tomada do poder que é a única saída agora em 2020, é considerado contra a lei. A Constituição de 1988, na maioria dos seus artigos, infelizmente vai deixar o cidadão de bem em uma enrascada. Ao analisar os padrões de pesquisa no Google Trends, ferramenta gratuita do Google, é possível notar um aumento no número de buscas relacionadas ao artigo 142 nos dias que antecederam as manifestações. Os picos foram registrados em vários dias, contra os cortes na educação, também antes das manifestações pró-governo Bolsonaro, e em vários protestos contra as atitudes levianas no Congresso, também em apoio à Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando a busca na mesma ferramenta é feita com o termo intervenção militar constitucional, percebe-se que a expressão, apesar de não ter sido buscada atualmente, registra picos em dias próximos a protestos. Diferentemente do que afirmam as postagens, o artigo 142 não permite que as Forças Armadas façam uma intervenção que resulte no fechamento do Congresso e do STF. Tá entendendo por que o governo federal não pode ficar falando em fechar essas instituições, por lei? Graças à Constituição de 1988, essas instituições estão protegidas. Mesmo que estejam recheadas de tudo que não presta, a Constituição não dá respaldo a qualquer ação desse tipo, e a tomada de poder pelos militares, mesmo que temporária, seria equivalente a um golpe de Estado. De acordo com o texto do artigo, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Isso significa que sua atuação em episódios extraordinários deve ser sempre autorizada pelo Presidente, que é chefe da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Porém, a ordem presidencial, somente, não basta. É necessário que o Congresso dê o seu aval e reconheça a legalidade da ação para que as Forças Armadas sejam efetivamente convocadas a realizar determinada tarefa. Assim sendo, como a maioria dos congressistas estão em conluio com tudo que não presta, só o povo brasileiro é a chave.
para pedir ao exército que dê um golpe de Estado nos bandidos corruptos que estão no poder. Para isso acontecer, vai precisar de pelo menos 5 milhões de brasileiros nas ruas. E nos quartéis, levem marmitas, comida à vontade e roupa, porque serão vários dias até que o exército reconheça. Só assim o poder de um país será tirado das mãos dos corruptos por insurgência militar. Para além disso, o artigo 142 inclui uma série de diretrizes sobre as funções, direitos e deveres dos militares. Não há nada que indique a possibilidade de o presidente acionar um dispositivo, como sugerem as postagens na internet. A Constituição Federal prevê, no artigo 34, intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal apenas nas seguintes situações: manter integridade nacional, repelir invasão estrangeira, grave comprometimento da ordem pública, garantia do livre exercício dos poderes, reorganização das finanças estaduais e execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Há ainda a possibilidade de intervenção federal em razão da observância de princípios constitucionais, como forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação do mínimo exigido da receita em saúde e educação. Mesmo assim, com tantos congressistas envolvidos em corrupção, o mais simples brasileiro já percebeu que a Constituição está sendo rasgada pelos corruptos, mesmo que seja a Constituição criada em 1988, que ele não ajuda em nada a população brasileira. Em todos esses casos, porém, é necessária a autorização do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa local em até 24 horas. Perceberam então, porque o presidente da Câmara engaveta tudo e finge que esqueceu? Nem todas as possibilidades exigem o emprego das Forças Armadas, mas deveria, porque é claro que o Congresso está em conluio para não liberar nada do governo federal. Agora todos os brasileiros sabem que qualquer tipo de intervenção, ou até mesmo a insurgência militar, não tem qualquer interpretação que faça relação entre a Constituição e a possibilidade de uma intervenção militar. Qualquer tipo de intervenção não tem base jurídica. Graças à Constituição de 1988, por exemplo, o artigo 6º deixa bem claro que os brasileiros têm direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Este é só um artigo que mostra que a maioria dos corruptos que estão no poder estão quebrando e rasgando a Constituição. Então vai um alerta a 150 milhões de brasileiros. Protejam primeiramente o presidente Bolsonaro, porque se a gente perdeu o Bolsonaro já era o Brasil, mesmo que a esquerda rebelde seja a melhoria. São tão descarados que vão se valer da lei e da Constituição para destruir a nação brasileira. A única chave é 150 milhões de brasileiros nas ruas e nos quartéis por vários dias, até que os bandidos saiam e sejam retirados do poder. Especialistas na Constituição de 1988. Imprensa marrom esquerdista e mercenária que recebe pela notícia imposta por seus anunciantes acham que tudo isso é uma bobagem e incitação a golpe de Estado. O artigo 142 fala do papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. Não há nada no artigo que sustente essa interpretação. Claro que não. Até aqui aprendemos que o único jeito de tirar os bandidos corruptos do poder é através de uma intervenção feita por 150 milhões de brasileiros que deseja que seja preservado o presidente do país. Em um país com tanta corrupção e tantos corruptos no poder, é claro que vai precisar do apoio das Forças Armadas para governar, com o artigo 142 ao seu lado, para a manutenção da lei e da ordem. Ainda bem que nós temos um governo militar e honesto no poder. Caso contrário, o Brasil estaria pior do que a Venezuela, porque já se encontra em uma ditadura igual da Venezuela. Só 150 milhões de brasileiros de campanha por vários dias para ativar uma intervenção até que as Forças Armadas reconheçam. Desta forma, uma intervenção no poder não será chamado de golpe militar. Até aqui ficou bem claro que toda ação militar em cima do governo, mesmo que ele seja um corruptor, não é autorizada por lei. Só o povo nas ruas em campanha por vários dias
pode ativar a intervenção militar, em forma de insurgência militar ou tanto faz, as duas estão contra a lei, se for feito pelas Forças Armadas. As Forças Armadas só poderão agir dentro da lei na visão do mundo, se o povo brasileiro, por vários dias em campana nas ruas e nos quartéis, convencer as Forças Armadas, porque as Forças Armadas precisa zelar pela manutenção da lei e do Estado, e isso prevê obediência aos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e as normas previstas na Constituição. É claro que as ações da maioria dos políticos corruptos no Brasil e a ineficiência dos tribunais justificaria uma intervenção militar. Em um sistema democrático, nada é imediato, mas você pode usar as polícias, o Ministério Público e a Justiça para combater a corrupção. Nos governos anteriores o processo era muito lento, pois infelizmente a corrupção se estendia a todos os órgãos públicos. A sorte é que o Brasil atualmente tem o ministro Sérgio Moura cuidando da segurança, mas infelizmente o sistema só vai funcionar quando toda a corrupção acabar nos três poderes. Assim será. Com o apoio e o sacrifício da população brasileira, o vice-presidente Hamilton Mourão constitucional permitiria que o próprio presidente fizesse a intervenção, que infelizmente por não estar na Constituição de 1988, se chamará autogolpe, convocando as Forças Armadas para garantir o funcionamento dos poderes em uma situação que se encontra insustentável para o Brasil e todos os brasileiros. E eu não vejo no momento que o Brasil está vivendo, com todas as dificuldades que nós temos, com um Congresso com muita gente envolvida em atos de corrupção, com o Executivo sem conseguir realizar suas tarefas, às vezes, com as reclamações que nós temos em relação à lentidão do Judiciário, e a falta de ação do Judiciário, prejudicando gravemente a lei e a ordem no Brasil. A AI-5 era um dispositivo para a Constituição conhecido como atos institucionais, que iam do 1 até o 5, ativado pelos militares da linha dura, o que é impossível por hora. Intervenção afastaria o presidente Bolsonaro nas próximas eleições e teriam eleições indiretas, pela junta militar, e não pelo povo. Agora imagine se um militar comunista conseguisse ser eleito. Por isso o único meio de prevalecer a paz e a ordem no Brasil precisará que todos os comandos militares do Brasil estejam em uníssono para uma intervenção ou insurgência militar seja bem sucedida, juntos com 150 milhões de brasileiros, deixando bem claro que estarão vários dias de campana nos quartéis e nas ruas até que o exército seja conscientizado. Por isso esta doença do Partido Comunista da China atrapalhou e muito na ação do exército no Brasil, como a única chave para acionar o exército é o povo brasileiro. Corruptos se uniram para prender os brasileiros dentro das suas casas.